Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo! É bom contar sempre com você. Você que nos acompanha todos os dias aqui neste canal. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, observando o seu contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Convido você a estudar mais um trecho da Bíblia comigo hoje. E desde já, se não é inscrito no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição. E se já é inscrito, deixe seu joinha. Não assista o vídeo sem clicar nesse joinha aí. Faça um comentário, é bom ter a sua interação. Vamos lá para mais um estudo? Nós estamos aqui no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estudamos aqui nos versículos anteriores. Falamos sobre Isaac, sobre Ismael, como os dois filhos de Abraão, representando aqueles que vivem sobre a escravidão, sobre a lei, e aqueles que vivem a liberdade, sobre a graça. A partir do versículo 22, o apóstolo Paulo ele vai agora direcionando o seu estudo aqui, a sua orientação aos crentes da Galácia, falando das duas mulheres de Abraão, Sara e Agar, representando as duas Jerusaléns, não é? E é assim que Paulo vai tratar. Tanto está falando da antiga, da nova aliança, Agar e Sara, trazendo essa representação. E eu quero convidar você a observar comigo durante alguns minutos esses pensamentos do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, nós temos aqui Agar como um símbolo da velha aliança. Agar é aquela mulher escrava, e você conhece a história. Ela é escrava que gera um filho, mas como já estudamos, o filho gerado de uma escrava, ele é gerado para a escravidão. E ela é tipificada pelo Monte Sinai e pela Jerusalém terrena, dentro do que Paulo está representando aqui. Nesse aspecto, representa aqueles que confiam na lei para a sua salvação. O versículo 23, a parte A, Paulo diz, Agar sendo a escrava, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Nesta sessão aqui da Palavra de Deus, Agar aparece 5 vezes sendo chamada de a escrava. Está no versículo 22, no versículo 23, no versículo 30, no versículo 31. Nesses versículos, 5 vezes, Agar é apresentada como a escrava. Agar, você sabe que ela não era a mulher de Abraão. Ela foi dada, não é, como tal, para que tivesse uma relação com Abraão e dela nascesse um filho, não é? Que fosse o filho da promessa. Mas não era possível, foi uma precipitação errada. E um erro humano não anula o propósito de Deus. E a escrava, ela não substitui a livre em nenhum momento, não é? Então, a precipitação humana, ela não vai anular aquelas promessas de Deus. E nós seguimos olhando aqui, Agar é o símbolo do Monte Sinai, como eu já disse, é o símbolo da Jerusalém terrena. A Bíblia diz assim, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, diz o versículo 25, do capítulo 4, aqui da carta aos Gálatas. Paulo diz que Agar é símbolo do Monte Sinai, correspondente à Jerusalém atual, ou seja, ela e os seus filhos estão em escravidão. Esse é o judaísmo, esse é o legalismo. Sinai representa aquela religião baseada nos seus próprios méritos. É aquela religião das obras, é a religião da escravidão, onde a pessoa se sente obrigada a fazer alguma coisa para merecer a salvação. Ela precisa das obras, ela está presa, escrava, não é? E é isso que Paulo está trazendo à vista aqui nesse texto. Outra observação, no versículo 24, a parte B, fala que Agar gera para a escravidão, né? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, diz a parte B do versículo 24. Agar, como eu disse, é a mãe daqueles que confiam na lei para a sua salvação. Mas a religião do legalismo, ela só pode gerar escravidão. Os filhos dessa religião são apenas escravos.
Os filhos desta base, né, que vem de Agar, eles não podem atingir as exigências da lei. E já falamos isso aqui, porque a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. Ninguém pode conseguir plenamente cumprir a lei, nem um homem, mulher, nós naturalmente que somos pecadores, conseguimos marcar isso. Então eles são escravos, eles estão debaixo já de uma sentença, de uma condenação. E Agar representa isso. E lembrando bem, Paulo está trazendo esse exemplo para aqueles cristãos ali que estavam voltando para o judaísmo, para a religião, para a tradição. E Paulo está falando, olha, vocês estão voltando para um lugar que vocês vão continuar sendo escravos. É isso que Paulo traz à memória deles. Agora Paulo vai falando de Sara também, e ele agora sai de Agar, que representa a escravidão, a velha aliança, e ele vai falar de Sara. Sara que é o símbolo da nova aliança. Se Agar é o Monte Sinai, não é? E é o Monte Sinai, é a Jerusalém atual, ela é o símbolo da antiga aliança. O homem está escravizado ali. Sara, oposto disso, era a mulher de Abraão. Sara é a mulher livre, é a símbolo da Jerusalém do alto, é a mãe de todos aqueles filhos que creem na promessa, é a mãe daqueles que nasceram do Espírito. E eu quero observar algumas verdades sobre isso ainda nesse estudo. Sara, a mulher livre. Olha o verso 23. O da livre mediante a promessa. Como eu disse, Sara era a mulher legítima de Abraão. Era a mulher livre, é a que gerou o filho da promessa, que gerou de forma milagrosa. Ela era estéril e de uma forma miraculosa ela gera um filho. E esse filho, herdeiro de todas as bênçãos, de todas as promessas. Sara é a Jerusalém celestial, a Jerusalém lá de cima. O verso 26, Paulo diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Sara é o símbolo de todos aqueles que nasceram do alto, que nasceram do Espírito. Os filhos de Sara têm o céu como origem e como destino. É maravilhoso pensar nisso. Eles nasceram do céu. Eles são cidadãos do céu. Estão agora, porque creem nisso, estão preparados para irem para o céu. E louvado seja Deus por isso. Sara traz essa figura e é isso que Paulo está colocando para aqueles crentes ali. Outra coisa interessante observar, Sara é dito como a mãe dos crentes. Verso 26 diz, a qual é nossa mãe. Aqueles que creem, são salvos pela graça, são simbolicamente filhos de Sara. Esses são aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que são verdadeiramente livres. Se Agar gera filhos para a escravidão, Sara gera filhos para a liberdade, para a vida. Paulo diz que Sara corresponde àquela Jerusalém lá de cima. Ela é a mãe dos cristãos, daqueles que nasceram de Deus e vivem para Deus e vivem na esperança da vida eterna. Sara é a mãe e mãe de numerosos filhos. Verso 27, Paulo diz assim, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, e não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Você sabe, Sara, ela era uma mulher estéril, mas os seus filhos se multiplicaram como estrela nos céus ou como areia do mar. Areia na terra, né? Podemos dizer assim. Seus filhos são todos judeus e gentios que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que foram salvos entre todos os povos, tribos, nações, línguas. Sabe, esses são considerados como filhos de Sara, que estão debaixo da promessa. E com esse argumento, Paulo está dizendo que não basta reivindicar Abraão como pai, porque esse era o argumento dos judaizantes. Não, nós somos descendentes de Abraão, temos sangue de Abraão. E Paulo está dizendo, não basta reivindicar Abraão como pai, você tem que considerar Sara como mãe. Trazendo a figura daquela verdadeira esposa, aquela que gerava filho para a liberdade.
É isso que Paulo está trazendo à memória daqueles irmãos ali. Meus queridos, nós sabemos, e você que está acompanhando o estudo, eu creio que compreende isso, a lei ela não pode dar vida, ela não pode dar fidelidade. O legalismo religioso é estéril. Se as igrejas estivessem envolvidas, voltado para esse legalismo, elas teriam ficado estéreis, porque permaneceriam fora da graça de Deus. Sabe, estariam vivendo debaixo do domínio da lei. E é isso que Paulo está trazendo ali. Que o Senhor Deus nos faça enxergar quem verdadeiramente nós somos filhos. Filhos de Deus, herdeiros da promessa. Aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, diz a Bíblia em João 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós passamos a desfrutar de todos os privilégios, bênçãos, heranças de verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor nos livre de todo tipo de legalismo religioso, de querer viver preso em tradições religiosas, em costumes religiosos, que estão apenas impondo cargas e pesos sobre os ombros das pessoas. Sobre faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma isso, guarde aquilo. Querendo agregar coisas para a salvação e levando o homem novamente à escravidão. Que nós possamos viver a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. E a partir disso, viver uma vida de santidade e obediência para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Eu volto com você no próximo estudo, aqui no canal Minuto Missionário.